Muito boa noite para você, quarta-feira, dia do nosso encontro aqui do Conexão ND para todo o estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar, sabe que todo mundo, muita gente tá pensando aí, poxa, mas a economia será que está indo mal? Eu não posso investir, meu dinheiro está na poupança, ou não tenho dinheiro para investir. Mas só que tem aquelas pessoas que têm mais informação e veem assim, poxa, mas a economia está dando certo. O Brasil agora, por exemplo, no primeiro trimestre, teve um crescimento no PIB de 1,2%, né? 1,2%. Já alcançou o patamar de antes da pandemia. Então, tudo indica que a partir de agora a gente está num momento bom da economia. E como é que você de casa pode se beneficiar disso? Né? Como é que você pode ganhar dinheiro com isso? Então a gente vai conversar nesse momento com a especialista em investimentos, em finanças, tem uma larga experiência também com o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, que é Karen Scheffer, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Muito boa noite para você. Obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda, né? Vamos falar de notícia boa. Ah, só tem coisa boa. Tem coisa boa. Pois é, eu estava falando agora, né, Karen, que essa questão do PIB, que é o Produto Interno Bruto, quer dizer, o crescimento aqui do Brasil, a expectativa de crescimento é para mais de 5% até, né? Até o final do ano. Quer dizer, a expectativa anterior do mercado era de 3 e pouco, 3,75, já está em 5,05%. Isso o que representa para o nosso país, hein? Representa aí a oportunidade, né, que a gente pode ter de ganhar dinheiro, de crescer, né, a economia acelerando, e a gente tem que participar desse crescimento e buscar onde estão as oportunidades para a gente conseguir potencializar nosso dinheiro, né, organizar o nosso patrimônio, nossas finanças. Olha que coisa boa, né? É verdade. Aliás, as pessoas dizem que, né, poxa, mas agora na pandemia tudo parou, muita gente infelizmente quebrou também, né, principalmente os pequenos empreendedores, mas quem é grande, quem já tem muito dinheiro, conseguiu investir, pegou as informações e se deu bem, ganhou mais dinheiro. Sim. A partir desse momento que a economia está dando uma virada, quer dizer, a tendência de crescimento, o que, por exemplo, as pessoas precisam começar a se ligar agora? Na verdade, a vacinação, né, até final do ano vão estar todas as pessoas vacinadas. Então, a gente tem uma demanda reprimida. Então, a indústria, né, aviação, turismo, vai começar a crescer e aí tem uma oportunidade, né, tanto de emprego como também investimentos nesse mercado. Certo. Tem algumas taxas também, alguns indicativos aí que realmente mostram que a economia está indo para frente. A gente pode comentar algumas. Por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa básica, né, de juros, até tem muita gente que conhece, sabe o que é a Selic e tal, mas para quem não conhece, ela, na verdade, acaba influenciando a vida de todas as pessoas, tanto quem é empresário quanto aquela pessoa física também, como eu e você. O que a taxa Selic representa também agora nessa questão de investimento, para nós, para o consumidor? Então, a taxa Selic, ela tem o objetivo, né, de controlar a inflação. Então, ela subiu um pouquinho, mas ela tem previsão, né, de conter a inflação e daí também acaba desenvolvendo também as indústrias. Então, a taxa Selic, ela ainda está num patamar ainda de crescimento, né, das oportunidades. Então, é um bom momento para as pessoas, né, conseguirem também organizar seus financiamentos, empréstimos, ele consegue dar a oportunidade das empresas crescerem. Então, eu vejo um sinal bom, né? Positivo ainda, apesar de muitas pessoas falarem que não, está subindo, né? Não, ainda tem oportunidade tanto de para construção civil, né? Indústria, né? Então está num patamar bem interessante. A indústria catarinense tem crescido bastante, né? Tem crescido bastante e vai crescer mais ainda, vai crescer mais ainda. E isso no Brasil inteiro a gente vê também, né? Principalmente agora com a infraestrutura também crescendo, isso também ajuda? Estrada, e ajuda, né? Porque o mundo inteiro, pós-pandemia, vai crescer. O Brasil é grande, né? Tem bastante empresas que fornecem matéria-prima, commodities, então a gente está no ciclo das commodities, tem muita oportunidade. Então, vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que são as commodities. As commodities são matérias-primas, né, necessárias para as indústrias como metal, soja, milho, e elas são negociadas no mercado internacional. Então, quando a commodity se valoriza, as empresas que fabricam acabam ganhando mais, né, tendo mais rentabilidade em função desse ativo ser comercializado e estar valorizado. Então, é um bom momento para quem quer também
potencializar seus investimentos, né, ter commodities em sua carteira. É verdade. Por exemplo, a gente vê aí a questão do milho, a soja sendo bastante exportada também. Quer dizer, o agro, de uma maneira geral, o agro, no Brasil, por isso, deu um explodindo, salto, né? sim. No Brasil inteiro, e isso também ajuda o consumidor, né? Ajuda, claro, né? Porque o Brasil cresce e também não só no lado de investimentos, né? O Brasil cresce, as indústrias, né, contratam mais funcionários, as empresas, né, têm mais acesso ao crédito para crescer, crédito, né? Então todo mundo ganha, é um ganha-ganha. Vamos deixar claro então para o pessoal que está em casa, para a população, que infelizmente a grande mídia, de uma maneira geral, pinta o Brasil como se estivesse numa crise terrível no fundo do poço e que nada vai dar certo. Mas é o contrário. Pelos indicadores, os economistas dizem isso, especialistas em investimentos falam que realmente o momento é propício, porque o Brasil está crescendo e as pessoas podem crescer junto. É isso? Sim, sim. Eu concordo contigo, né, sobre as pessoas sempre verem um lado negativo das coisas. Então, a gente, mesmo com o lado negativo, procurar soluções, tudo tem oportunidade. Então, quem perdeu um emprego, quem tem que buscar, né, o plano B. A gente sempre tem que ter mais de uma fonte de renda, mais de um business para conseguir, né, dar conta do recado. Claro. Então, não deu certo por aqui, eu vou pelo outro caminho. Sem dúvida. Agora, a gente sabe também, e você de casa sabe que na escola, né, quando a gente está estudando, tal, lá no primário, no ensino fundamental, até mesmo no segundo grau, tal, no ensino médio, né, a gente nunca ouve falar de educação financeira. A gente não aprende o que é um investimento, questão de finanças, como é que eu faço com o meu dinheiro para fazer crescer e tal. E principalmente a questão de comportamento diante do dinheiro. As pessoas geralmente são mais negativas em relação ao dinheiro, né? Como é que você vê essa questão da mentalidade para que uma pessoa possa realmente ganhar mais dinheiro? Então, a gente não teve educação financeira, então a gente tem muita crença, né? Crença de que a poupança é seguro, crença de que a gente tem que, né, trabalhar no serviço público ou para uma empresa, crenças de que o dinheiro é sujo, que o dinheiro, né, quem tem dinheiro é ganancioso, muita crença. Então, a gente tem que desconstruir isso, né, para conseguir ter um bom relacionamento com o dinheiro, para a gente conseguir ter metas e planos, conseguir olhar para o dinheiro para fazer um planejamento de vida, né, um planejamento familiar, para a gente ter uma estratégia, né, de todo o dinheiro que a gente ganha, a gente conseguir se pagar primeiro, depois pagar o padrão de vida, para poupar todo mês, né, conseguir colocar dinheiro para dentro e esse dinheiro que a gente poupar, investir, né, fazer ele trabalhar, né, a nosso favor. Mas você percebe, por exemplo, no comportamento das pessoas, que as pessoas têm essa dificuldade de investir, porque diz, não, mas eu ganho pouco, ganho, sei lá, R$ 1.500 por mês e não consigo separar um dinheirinho porque as contas vêm, a gente precisa pagar as contas, né? Mas você estava me dizendo antes do programa começar, né, que nós somos a pessoa mais importante do mundo, nós, né, individualmente. E que a gente precisa se pagar primeiro, é isso? Se pagar primeiro para quê? Para realizar os nossos sonhos, porque a gente veio para esse mundo para ser feliz, né? Para ter prazer. Então, o que acontece? A gente acaba recebendo o nosso salário, nossos rendimentos, paga as contas, a energia já fica, pagar isso, pagar aquilo, é pesado, e não sobra nada para a gente. Então, a gente tem que parar, colocar tudo em cima da mesa, entender se o padrão de vida que está tendo hoje, com o que tu está ganhando. Se tu estiver ganhando menos do que tu gostaria, né? Gostaria, ou tu busca uma solução de ganhar mais, renda extra, ou se desfaz de bem ou diminui, né, padrão. Corta gastos, né? Eu sou mais, né, ter uma renda extra. Quando eu quero alguma coisa, eu corro atrás. Então, essa mentalidade que a gente tem que ter, que a gente pode, consegue, né, todo mundo tem capacidade. E não só depender do salário no final do mês, né? Não. Porque quando a gente depende, por exemplo, vamos supor aqui, R$ 1.500 por mês, se a pessoa recebe esse valor, dá para tirar algum dinheirinho? Quanto que dá para tirar para a gente poder começar a investir? Dá, R$100 já pode, todo mês. R$100? Imagina, R$100 todo mês investindo, num ano, dá 1.200 e mais os juros. Se a gente tiver essa disciplina, né, de começar, né, mais cedo, não importa a idade, lá na frente a gente vai colher os frutos. O problema é que às vezes a gente não tem aquela paciência, a gente quer para ontem, né? E o investidor de verdade, ele tem essa paciência, essa disciplina, e depois, lá na frente, a comemoração vem, né? Sem dúvida. Dá para começar a investir também com menos, com R$50, vamos supor? Dá. Também dá. Dá para investir com menos.
E até no mercado de renda variável dá para comprar uma ação. Por isso que eu digo, ó, vai tomar cerveja, já compra uma Ambev, né? Então, a gente tem que começar a olhar Já aplica lá na cervejaria. Já aplica na cervejaria. Entendi. Agora, uma coisa, como é que você vê hoje o brasileiro, tipo, em termos de porcentagem? Muita gente está investindo ou não ainda? Ainda está bem baixa, né? A população brasileira não tem o hábito de investir. Hoje, a gente tem 80% da população em poupança. Em poupança tá? ainda? 0,5% investe em renda variável, sendo que nos países desenvolvidos, 65%, 70% da população já nasce investindo em bolsa. E a gente tem 5%, né, dos investidores que investindo através da corretora, tá? Que é o local certo para investir. É a mesma coisa você ter um problema no coração e num clínico geral. Né? Quando a gente tem que ir num cardiologista. Então, o brasileiro ele não investe, né, através no local correto. Então, quem quer multiplicar o dinheiro tem que investir através de uma corretora independente. Já ouvi até as pessoas dizerem assim, mas eu não vou investir numa corretora porque eu posso perder dinheiro. Eu vou perder dinheiro, né? Porque eu vou ter que pagar e tal, vai ter uma taxa de administração. Não. A corretora, ela é como se fosse um shopping center, né? O local que tu compra os teus ativos. Então, tu pode comprar através de um banco comercial, através de uma corretora, tá? A fiscalização é igual. É só porque a gente não tem aquele costume, né? De, não é um banco comercial conhecido, daí acha que vai perder o dinheiro. Não, porque o ativo que você compra é teu, né? A corretora é só um meio que tu consegue ter acesso a esse ativo. Então, quer dizer que só 1% da população brasileira hoje investe e desse 1%, 5% é que investem com corretora, que botam dinheiro na mão de alguém que realmente entende. E você falou também, que eu acho que é um dado até bastante preocupante, né? Para o pessoal de casa ficar atento. Aqui no Brasil, então, 0,5% investe em bolsa, e em países desenvolvidos, 60% da população em média. Em média. Mas vamos supor que seja 50%, é metade da população. Aqui nem 0,5% da população. Por que isso? É educação financeira, né? A falta de informação. Falta de informação, a gente não aprendeu, né, como gerir as finanças. Muitas pessoas se formam na faculdade, medicina, não sabe, né, montar um escritório, não teve a parte de números, né, finanças, né, da parte comportamental. Então, não é regra você ter um bom salário, né, e ter as finanças organizadas, né? Tem pessoas que têm bastante dinheiro e acabam endividados, né? Então, para te ver que não tem correlação, né? Agora, a gente já vai falar sobre os investimentos, né? Ela já vai dar as dicas aqui de como é que a gente pode ganhar dinheiro, mesmo nesse momento agora, que a crise está passando, o Brasil está começando a melhorar. Mas eu queria saber de você, por exemplo, você sempre foi uma entusiasta de investimentos? Você sempre teve essa educação financeira, por exemplo? Ou lá atrás, quando você era ainda jovenzinha ali, criança, adolescente, você tinha uma visão errada do dinheiro? Então, eu nasci em uma família desorganizada financeiramente e eu me incomodava bastante. Então, é igual a maioria da população, né? Eu com 16 anos já comecei a me organizar, juntava dinheiro todo mês, tá? E aos 30 anos já me tornei independente financeiramente. Então, eu passei a trajetória, né, todo mês guardando, abrindo mão de coisas que eu sabia que lá na frente eu ia ter. Então, eu realmente, né, tirei as coisas supérfluas, né, do meu planejamento. Todo mês eu tinha uma estratégia e lá na frente, hoje, eu colho os frutos. Tá? Mas isso veio de você mesmo ou alguém te ensinou, alguém te falou alguma coisa, teus pais? Fiz do meu jeito. Não, do teu jeito? Do meu jeito. Só a única coisa que eu não tinha conhecimento na época era do investimento, né? Eu investia no banco, então acabava, né, não tendo as melhores rentabilidades. Hoje, quando eu atendo, né, ou tenho contato com os meus clientes, eu sempre falo que quanto mais cedo começa, melhor, né? Porque os juros compostos é a multiplicação, né, do dinheiro, é muito impactante ao longo do tempo. Então, todo mundo pode investir com R$100, todo mundo, começando desde que nasceu, né, montar abrir uma conta numa corretora, até comprar ações, começar a mudar um pouquinho essa mentalidade, que eu tenho certeza que daí o Brasil vai se tornar melhor, esse número vai aumentar consideravelmente. Hoje ainda, a pessoa investindo, deixando o dinheiro na poupança, isso é bom? Não,
porque lembra que a gente conversou sobre a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa do mercado. Quem investe em poupança recebe só 70% do valor dessa taxa, deixa 30% para o banco. Puxa. Então, não é bom. Tá? Então, tem outros ativos, seguro tanto quanto a poupança, que rendem muito mais. Então, gente, vamos aprender, buscar conhecimento, que tem muita coisa boa, tá? Essa questão de você investir no banco, né? As pessoas têm mais essa mentalidade, né? Não, preciso deixar o meu dinheiro lá no banco, às vezes fazer, por exemplo, uma previdência privada, né? O que a gente chama de... como é que é o nome das previdências? Tem aquela... Oh, meu Deus, esqueci agora o nome. O nome da previdência... Os fundos de previdência, PGBL, VGBL, essas coisas aí, que eu já até estava esquecendo o nome. Mas esse VGBL, PGBL e tal, isso vale a pena? Porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o PGBL e o VGBL, eles têm benefício fiscal. Então, tu paga para ele, né? Tu paga uma taxa de administração para todo mês tirar o dinheiro da tua conta e administrar, nada que você não possa fazer sozinho. Tá? Só que a gente recomenda VGBL e PGBL, né, para quem precisa do benefício. Então, o PGBL ele tem um benefício fiscal de deduzir o imposto de renda para quem tem, né, o completo, 12%. Então, vale a pena. Então, a gente só tem que entender qual que é o objetivo para encaixar esse ativo no teu portfólio de produtos. Tem pessoas também que às vezes perguntam para a gente assim, depois um dia quando você fizer uma entrevista com alguém que entende de dinheiro, pergunta para a pessoa assim, se eu posso guardar dinheiro em casa, porque tem gente que ainda que bota aqueles cofrinhos e coloca nota de dinheiro, moeda também e tal. É bom essa estratégia ou não é uma boa estratégia? Não, né? Porque não rende juros. Né? Então, o objetivo é a gente colocar, né, o dinheiro para trabalhar para a gente. Se ele fica embaixo do colchão, ele não trabalha. Parado, ele fica não lá, adianta, né? ainda a inflação, né, acaba corroendo, que ao longo do tempo a inflação né, perde o valor do dinheiro no tempo. Então, gente, vamos começar a guardar o dinheiro, nem que seja R$100, né, numa corretora. E aí a gente vai fazer o dinheiro trabalhar. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro Tira passo. da poupança, pega lá no final do mês, tira R$100 ou R$50, né? Dependendo da disponibilidade de cada um, e aí vai para uma corretora. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, então, a gente vai saber quais são esses investimentos que você pode começar a fazer com apenas R$50 ou R$100, tá bom? Com a Karen Sheffer. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso Conexão ND. Até mais. Conexão ND desta quarta-feira, a gente está tratando sobre educação financeira, mas não é só simplesmente você entender de investimento, é você mudar um pouco a mentalidade também, né, em relação ao dinheiro. Porque, por exemplo, ao contrário do que muita gente diz, que o Brasil está indo mal, que a economia está numa pior, pelo contrário, a gente está vendo aí a economia subindo cada vez mais consolidada, e você pode se beneficiar disso também, com vários investimentos que você pode fazer a partir de R$50 ou R$100. Quem diz isso não sou eu, é a Karen Sheffer, que é a nossa especialista em investimentos e também em finanças. Karen, a gente estava conversando agora aqui no intervalo, que a gente já falou de taxa Selic, falamos aí do PIB do Brasil, da inflação e tal, mas a gente não falou do dólar. O dólar também agora, muitos economistas estão dizendo que ele está oscilando um pouco ainda, mas a tendência é de queda. Você acredita nisso? E a queda do dólar pode ajudar muita gente? Sim, na verdade a gente não tem como prever, né? É algo que... Mas a gente tem que se proteger, ter dólar na carteira, né? E também ter um pouquinho de cada ativo, né? Para montar o portfólio para conseguir, né? Passar por tudo, né? Se for para aquele caminho, tu tá protegido. Então, nesse cenário, né? Do dólar mais baixo, tem alguma estratégia para te seguir. Se subir também tem outra estratégia que tu consiga, né, se favorecer. Parece que até o final do ano, né, a expectativa era de o dólar se estabilizar em 5,10. Mas tem economistas que eu já ouvi até hoje também que estão dizendo que pode chegar a 5 ou menos de 5. E que ano que vem a tendência poderia baixar se nada acontecer, né? O que pode acontecer, por exemplo, e ter uma variação muito grande no dólar, assim, que pode atrapalhar os planos do governo federal, por exemplo?
alguma questão internacional? Sim, sim, muitas coisas podem acontecer, né? E o que acontece, a inflação dos Estados Unidos, né, pode subir, daí também os investidores do Brasil saem do Brasil, então impacta várias coisas, então, por isso que a gente tem que se informar, tá acompanhando os cenários, né? Tem informação, as corretoras, os bancos passam essas informações e a gente sempre tem que estar acompanhando, não provisionando, né, achando, eu vou apostar, a gente sempre tem que ter todo esse cuidado para se proteger de todas as formas, porque o futuro a gente nunca sabe, né? Verdade. Mas a gente tem que estar... Bom, antes, no primeiro bloco, você falou que poupança não é um bom investimento, não dá para deixar o dinheiro parado dentro de casa, embaixo do colchão ou dentro de um cofrinho, né? Então você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Qual é o primeiro passo e que tipo de investimento você pode começar? Tem a ver com renda fixa? Sim. Existem duas modalidades no mercado, a renda fixa e a renda variável. Por que a gente escolhe renda fixa? Quando a gente tem algum compromisso pontual, né? Então, o que é renda fixa? A reserva de emergência a gente precisa pontualmente, né? Então, o mercado também separa em curto prazo, até 1 ano, médio prazo de 1 a 3 anos e acima de 3 anos, né, o longo prazo. Então, a renda fixa a gente aloca para compromissos pontuais. Daqui 3 anos eu preciso fazer uma viagem, eu preciso comprar uma casa. Então, a gente direciona, né, para um planejamento que eu sei que lá na frente eu vou ter o dinheiro, mais uma taxa que eu vou negociar. E a renda variável, ela entra mais para o dinheiro que tu não vai precisar, que tu pode colocar no mercado. Se render, se tiver uma boa performance, tu pode resgatar. Se não, tu deixa ao longo do tempo e não se preocupa. O que acontece é que se a gente coloca errado, aloca errado na renda fixa ou renda variável e precisa numa emergência resgatar, daí tu pode ter surpresas desagradáveis. Por isso que a gente tem que buscar um especialista para nos ajudar nesse processo para conseguir acertar os ativos. Isso tem muito a ver também, Karen, com o comportamento, a mentalidade das pessoas, né? Você, como especialista nisso, você acaba vendo primeiro o perfil daquela pessoa, como é que aquela pessoa funciona, o que ela pretende, né? Sim, em curto prazo, essencial. médio prazo ou longo prazo, para poder realmente indicar o melhor investimento, é isso? Isso. Eu trabalhei, né, 20 anos em banco, né, em instituições bancárias, e uma coisa que me incomodava bastante é quando o cliente chegava e falava assim, Karen, eu quero investir, tu decide. Né? Então, assim, não sou eu que decido. Claro. Daí eu tenho que entender quais são os projetos de vida da família para conseguir encontrar os ativos corretos para ela realizar o sonho dela, entendeu? Então, às vezes, até próprias pessoas nem sabem o que elas querem. Eu não sei o que eu quero para daqui 1 ano, para daqui 2... Então, a gente tem que parar um pouquinho e organizar a nossa vida. Fazer um planejamento para a pessoa. Planejamento, ela se planejar, né? Claro, porque todo sonho que a gente tem um custo. Sim. Então, a gente precisa se planejar. Eu quero comprar uma casa. Qual é o valor da casa? Né? Quanto custa? Como é que eu vou comprar? Qual é o gasto que eu vou ter? A gente coloca num papel, né? Vê o nosso orçamento, se planeja para conseguir realizar. Então, é um pouquinho desse trabalho que eu faço, né? Além de simplesmente investir, é um planejamento, uma consciência que eu trago para a pessoa olhar para isso, para ver como é importante esse planejamento para a vida dela, para chegar lá na aposentadoria, ela não precisar ficar dependendo de parente, de amigos, né? E hoje, 99% da população não consegue se manter na velhice. Isso é muito triste. Isso é triste, é preocupante, né? É Porque preocupante. acaba dependendo só lá de uma previdência do governo e às vezes não é o Não, suficiente. daí isso nunca será suficiente, Nunca vai né? ser, Se a né? gente vê. Então, a gente já tem que começar agora a montar esse plano, né, de previdência ou através de uma instituição bancária ou você montar o seu próprio plano, né, de todo mês colocar um valor para chegar lá na frente e tu colher esses frutos. Agora, vamos supor assim, depende também se a pessoa é mais conservadora, se ela tem medo de arriscar, porque tem gente que diz assim, não vou investir em ações, por exemplo, porque senão eu vou perder todo o dinheiro. Não é assim também, porque tem análise, né, das empresas que estão lá numa carteira de investimentos, que algumas que são boas, outras que não são tão boas assim. Como é que dá para a gente analisar essas empresas? Sabia que investir em ações na Bolsa é menos arriscado do que ter um negócio próprio? É mesmo? Olha só. Então, a maioria do pessoal de casa não sabia disso. É desconhecimento, É porque olha o link, aplicar em ações é arriscado. Tu já tem essa crença, então a gente tem que desconstruir essa crença, aplicar em ações é o que vai te enriquecer.
A hora que tu entender que aplicar em ações, tu vai ganhar dinheiro, tu já, né, muda um pouquinho a tua visão referente a isso. Então, aplicar na bolsa é muito interessante, é muito rentável, só que a gente tem que entender que nem o mar, né? Tu não vai entrar no mar sem saber nadar. Então, a gente não vai entrar no mercado financeiro também sem entender como é que é a regra. Então, tem que estudar, tem que buscar informação. E hoje tem tudo na mão. Na época que eu comecei a estudar, eu entrei na faculdade em 1996, pensa, né? Não tinha esse acesso à informação, era tudo muito difícil, corretora. Hoje tem tudo muito fácil para começar a aprender, né? É verdade. Agora, essa questão realmente da Bolsa, muita gente tem essa crença e realmente é bastante limitante, né? Porque o pessoal diz, não, isso é só para quem tem muito dinheiro. Então, Não. uns R$100 você consegue, por exemplo? Sim, consegue. E pode cada mês comprar uma ação, né? Então, assim, no mercado, a bolsa é um mercado de oferta e demanda. Então, tu vai lá buscar, digamos, comprar ação da Ambev, R$20, por exemplo. Sei. Daí tu vai lá e compra uma ação, tu pode comprar duas, né? Duas é R$40. Então, Três tu e assim começa, né? Claro que o ideal é comprar em lotes, né? Tem toda uma regra, mas nada impede da gente começar a comprar uma ação por mês e deixar lá, né? Vocês aqui do estúdio já compraram alguma ação alguma vez? Já comprou? Nunca comprou ação? Já comprou também? Não, nunca comprou ação? Você de casa já comprou ação? Não? Né? Porque tem essa crença de que não posso investir. Então, assim, ó, vamos dar uma receita, por exemplo, para as pessoas de casa, para começarem a pensar realmente, a tentar investir numa ação. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo é abrir conta numa corretora. Tem que abrir conta numa E corretora. não tem custo nenhum, tá? Abrir Certo. conta, não tem taxa de manutenção, tu pode abrir conta em 3 corretoras, não só. paga nada. Certo. E toda corretora tem um home broker, né? Que é um aplicativo que te leva para a bolsa. Tá? Daí lá, tu dá uma ordem, tu entra lá, coloca bem tranquilo, assim, depois que tu, pode ser, né, complexo, mas depois que tu entra, como se fosse um jogo, né? Tu coloca o valor da ação, escolhe a empresa, né? Até porque a bolsa, ela tem uma nomenclatura, né? Todas as empresas têm que ter 4 letras, né? Um número no final. Então, tu aprendendo isso certinho, tu vai lá e compra, dá ok, vai para o mercado a tua ordem. Lá no mercado, eles vão achar se tu está comprando, ele vai fazer um link entre o comprador e o vendedor, né? Daí foi executada a ordem, já está na tua custódia, tu já tens a ação. Daí tu né, vê o saldo ali da custódia, tu vê que tu está com a ação na carteira, vê quando ela sobe, quando cai. E você com o Também computador em precisa. casa, você fica monitorando. Na praia, gente, na praia. Você faz isso, né? Faço. Eu compro ali, minhas ações na praia. Compra ação, vende. Viajando, olho, vendo, então... Essa coisa, por exemplo, de saber quando vender e quando comprar ação, é importante, né? É importante, tá? Quando as pessoas vão montar uma carteira de ações, elas têm que ter uma recomendação, né, de um analista, tá? Então, todas as corretoras têm um analista, então, research, né, tu pode buscar informação e entender qual é a empresa que tu vai se associar, porque tu vai crescer com ela. Então, Hoje em dia, por exemplo, quais são as melhores empresas assim que a gente pode realmente confiar e comprar uma ação? Que tipo de empresas? Na verdade, tem as blue chips, né, que são empresas grandes, Vale, Petrobras, né, grandes empresas que tu pode estar, Magazine Luiza, então tu pode estar comprando as ações dessas empresas e acompanhando, empresas grandes, né, que têm filiais. Então, A Vale, por exemplo, é como, né, a questão de minério, isso está cada vez mais... Lembra das commodities, né? É uma commodity, quer dizer, está crescendo, então a tendência é todo mundo precisar, né, no mundo inteiro, de minério. Sim, não é verdade? Daí tu pode, né, adquirir ações de uma empresa de minério, CSN ou Vale, ela vai crescendo, né, vai tendo lucro, as ações vão subindo e você se beneficia. A Vale duplicou, né, o valor dela Duplicou até. em pouco tempo, então uma boa oportunidade, ganha dividendos, né, pensa. Sem dúvida. Você acha que, por exemplo, essa questão toda da macroeconomia, né, que a gente chama, e que muita gente não tem acesso, porque acaba não se informando muito disso e tal, mas, por exemplo, quando a gente fala em reformas no Brasil, reforma tributária, por exemplo, é imprescindível para que a gente tenha mais liberdade, por exemplo, para investir? Sim, teve até agora a reforma tributária referente aos dividendos, né? Então, muitas pessoas às vezes não entendem, né? Todos os países têm tributação em cima de dividendos, né? A gente precisa dos impostos para conseguir bancar o país. Então, claro que é importante,
Mas só vamos entender que, às vezes, uma coisa, uma reforma que tem, desvaloriza, né, as ações das empresas e não é aquilo que realmente vai fazer a diferença. Então, a gente só tem que entender todo o processo, a população tem que entender que não é uma lei que vai alterar o valor da empresa na hora que tu compra na bolsa. Então, Sim. a gente tem que ter esse conhecimento. São coisas diferentes, né? Precisa de um É especialista. o risco mesmo pra- sistêmico, né, que fala, Sim. né? Então, tudo que acontece acaba impactando no valor das empresas. E, às vezes, quando tu vai comprar, tu vai se associar, tu tem que entender que o valor dela, né, vai te entregar lá na frente. Então, o país precisa, né? Ele sempre vai estar buscando mais impostos ou soluções para conseguir manter a máquina do país. Sim, sem Então, por isso dúvida. que é importante a reforma tributária. Agora, outra coisa. Quando as pessoas em casa, por exemplo, e precisam se planejar para fazer, por exemplo, ano que vem, muita gente deve viajar, principalmente para o exterior, né? Porque agora, esse ano ainda está meio duvidoso, tal, o pessoal não quer ainda sair, não quer arriscar, mas ano que vem tudo indica que as pessoas vão começar a fazer viagens internacionais. Esse ano é mais viagem nacional, né? Ano que vem, o pessoal quer ir para o exterior. Mas também a pessoa tem aquele plano, quero viajar, quero fazer uma viagem lá com a esposa, com o marido tal, ou com os amigos, mas eu também tenho esse plano de comprar um apartamento, uma casa. Então eu tenho um plano agora de curto, médio prazo, que é viajar, e tenho esse de longo prazo, que é para comprar um imóvel, né? Como é que você divide essas carteiras, por exemplo, de investimento para cuidar desses dois sonhos? Então, a gente, né, coloca tudo em cima da mesa e a gente tem que entender quanto que a pessoa ganha para a gente conseguir organizar, tá? Então, quando a gente vai fazer os investimentos, a gente tem que entender qual é o perfil dele de risco. Então, se a pessoa tem um perfil um pouquinho mais aceitável, a gente consegue montar uma carteira que oscila, mas entrega lá na frente. Eu sempre falo que o perfil conservador, que não tem tolerância ao risco, é o desconhecimento. Porque depois que começa a ter o conhecimento de ver que é bom ganhar dinheiro, que, né, existe produtos que entrega no período que tu precisa, daí tu consegue chegar mais rápido no teu sonho. Daí, de repente, o apartamento não vem daqui 5 anos, vem daqui 3, né? Olha só, é verdade. E já aconteceu com você isso, né? Até com clientes e tudo, que a pessoa consegue chegar alcançar o seu sonho antes mesmo do que ela Antes previa. mesmo, tá? Então, a gente só tem que entender qual que vai ser essa estratégia para conseguir otimizar, potencializar nosso dinheiro. Se eu sou, por exemplo, um cara que quer arriscar um pouco mais, por exemplo, eu ganho, sei lá, R$2.000 por mês, vamos colocar um valor cheio, né? 2.000, eu posso me preparar para fazer uma viagem daqui a 1, 2 anos e também posso me preparar para adquirir em 5, 6 anos um apartamento? Pode, Dá para fazer isso? dá para fazer isso. Daí tem que ter estratégia, lembra? E seguir o orçamento, então tu vai colocar tudo numa planilha ou num caderno e vai entender quanto que tu precisa colocar por mês para cada projeto, cada sonho. Certo. Se tu conseguir ter a disciplina de colocar junto com os investimentos, né, potencializar esse dinheiro que tu está colocando para dentro, daí sim. Entendi. O que não dá é não planejar, achar que vai dar tudo certo sem ter Claro. essa estratégia. Você tem que colocar lá, né? Primeiro o aluguel, quanto que eu pago, Quanto que as minhas paga, contas, isso tudo. telefone e tudo mais. Tudo. Né? E as despesas fantasmas, né? Ah, porque eu vou em tal lugar, daí acaba gastando aqui, gastando ali, Cafezinho aqui, uma daí não bolachinha lá. anota. Daí depois o dinheiro não sobrou, claro. A gente tem que começar a ter uma estratégia, ou saca o dinheiro e paga as coisas pequenininhas e anota que sacou aquele dinheiro, e no fim a gente vai e vai gastando e se perde, né? É bom até às vezes anotar ou no celular ou numa cadernetinha mesmo, ter sempre no bolso para dizer, ó, agora estou indo ali, comi um pastel e um refrigerante. Então eu anoto quanto que eu gastei, sei lá, deu R$10. E aí, todo dia, se você comer isso, você vai ter R$10 por dia de gasto. Né? Então você tem que computar isso também, porque muitas vezes... Claro, e na verdade o legal é a gente usar o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, apesar das pessoas acharem, eu vou me perder, é um excelente organizador. Porque já vem porque tudo tu ali. coloca tudo ali, tu já sabe quanto que tu vai gastar e tu pode ainda usar as milhagens, né, para fazer uma viagem ou comprar produtos. Então a gente só tem que ver que ele é nosso aliado, só que a gente tem que controlar o nosso comportamento. Se a gente não conseguir segurar, a gente acaba tendo um consumo além do que a gente pode
E aí que estoura, né, o endividamento Claro. e a inadimplência. Aí vem a disciplina, né? A disciplina, porque se tu usa o cartão além do que tu pode pagar, tu vai ter que parcelar com o banco. Lembra da taxa de juros que está 4,25? Sim. 4,25 ao ano. Um cheque especial está 8% ao mês. Nossa. Multiplica por 12, então tu acaba enriquecendo a instituição e se banco, né? empobrecendo. Então, tu tendo esse equilíbrio de saber quanto que tu vai precisar num mês, não vai fazer com que tu pegue empréstimo, porque o que a gente acaba se afundando são nos juros, né? Juros compostos que a gente acaba pagando para banco. E aquela coisa de você pagar só o mínimo do cartão, jamais, né? Jamais. Porque senão vai multiplicando. Jamais. Cheque especial é melhor não ter e o cartão como organizar as finanças. Agora, se tu não consegue lidar, né, com esse comportamento, então não tenha. Ou tenha um limite condizente com o teu recebimento. Dá para a gente, por exemplo, assim, durante um mês, a gente se programar para todos os dias, anotar todos os gastos durante os 30 dias do mês. E aí fazer essa planilha para levar para o mês seguinte para ver, olha, você tem uma base de gastos. Sim. E aí para ver o quanto sobra. Sim. Ou você pode também primeiro tirar ali R$100, mesmo que você não saiba quanto que vai sobrar. Isso. Dá para fazer isso? Pode ser, não importa. O importante é a gente saber quanto entra e quanto sai, ter esse equilíbrio, né? Para não faltar e a gente não ter que pegar dinheiro no banco. Então, uma coisa que é bem legal, a planilha, assim, essa organização, hoje esse mês eu gastei demais com comida. Então, eu vou tirar de outra coisa para compensar, né? Esse mês eu não comprei roupa, então eu posso gastar mais com comida. Então, tu começa a fazer essa distribuição equilibrada. Então, o negócio é planejamento. Planejamento. Não tem outra palavra, Não né? tem outra palavra. Maravilha. Karen Scheffer, quero te agradecer muito aqui pela entrevista hoje no nosso Conexão ND. Obrigado pelas dicas valiosas, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou e vai se aprofundar mais, né? Se precisar. Grande abraço para você. Obrigado, Karen. Obrigada, grande abraço também. para você também. Ótima noite. Ótima noite para você de casa. E a gente se encontra, então, quarta-feira que vem. Tchau, tchau.